Começando mais um Falas que Conectam, aqui a gente conta histórias através do poder da comunicação e como ela pode ser a sua grande aliada. Hoje eu tenho uma convidada que eu posso dizer que foi amor à primeira vista. Ela entende de comunicação como ninguém. Ela acaba gerenciando aí algumas crises e também trabalhando o posicionamento e a imagem estratégica de muitas empresas e também de celebridades. Quer entender um pouquinho mais do universo da assessoria de imprensa, da importância de comunicação para posicionar a sua marca? Esse podcast está imperdível. Hoje comigo no Falas que Conectam, Silvia Pacola. Olá, como é que vai? Eu gostei do amor à primeira vista. Eu tive amor à primeira vista por você. Foi. O meu também. A gente se conectou de uma maneira maravilhosa. Com E há certeza. anos, hein? Há anos. Caramba, muito bom, muito bom. Obrigada pelo convite. Acho que essa é a minha terceira experiência em podcast. Tô ficando craque já, tá? Ficando craque. Tô ficando craque. Você já está ensinando também as pessoas a gravarem podcast. Olha, eu tô treinando, né, para entender o que eu faço, o que eu não faço, até onde vai, até onde não vai, como é que a gente se comporta. Mas assim, é muito interessante, é uma forma de comunicação muito especial. Tô gostando bastante. Porque é uma forma mais livre, é um bate-papo realmente. E eu acho que as pessoas ficam com menos travas do que uma entrevista mesmo, né, Silvia? Do que quando você está lá, naquele momento reportagem. Porque eu acho que assim, a gente começa aqui. Claro que todo começo ainda, opa, onde que eu tô? Que desconforto é esse? Onde eu ponho a minha mão? O que eu faço com a minha perna? Para onde eu olho? Muitas. Mas depois você vai entrando numa energia boa, numa conversa divertida, gostosa. É um bate-papo, tô conversando com a minha amiga aqui. Tá ótimo, tá muito legal. Eu tô curtindo. E acho muito legal essa nova forma, né, de entrevista, porque você consegue ter mais tempo, não é aquele 3 minutos desesperado, pra né? passar mensagem, né? Que a então gente treina tanto as pessoas para fazer. exato. Passa sua mensagem em 3 minutos. Aqui não, aqui pode ser de forma mais leve. E falando nisso, a ideia desse podcast é a gente contar as histórias das pessoas e como a comunicação virou uma aliada. No seu caso, ela não é só aliada, mas ela também é o seu meio de vida. Eu ganho dinheiro com isso, né? Mas você sempre foi, assim, uma boa comunicadora? Olha, eu sempre me comuniquei muito bem, mas realmente eu fui melhorando gradativamente isso, né? Eu comecei a carreira como jornalista de redação, que é uma coisa completamente diferente de assessoria de imprensa. Muita gente brinca, fala, você mudou de lado do balcão. É efetivamente do lado do balcão. Porque, assim, quando eu comecei como repórter, trabalhei em rádio e tal, sempre usei a voz com potência para várias coisas. Mas quando eu decidi sair do jornal, que eu trabalhava no Estadão, e ir para uma assessoria de imprensa, é outra. E na época, né, em 1996, era outra realidade, né? A gente não tinha. Malemar tinha celular, né? Então ainda tinha até máquina de escrever na redação. Mas era uma outra imprensa, era um outro volume de revistas, de jornais, a internet estava começando a ter potência, então assim, era outra realidade e era outra comunicação. Né? Era completamente diferente. O poder de. E o jornalista deste lado da mesa, ele tinha muito preconceito com o assessor de imprensa. Tinha, né? Aquela O coisa. assessor de imprensa era um inimigo dele, o que é hoje completamente diferente. Já há alguns anos já mudou muito isso, mas naquela época nós éramos inimigos dos jornalistas. Então, isso foi me potencializando. O poder do convencimento, né? O poder de entender a pauta, transformá-la numa matéria interessante para vender aquilo. Então, isso tudo foi agregando valor e foi potencializando isso que eu tenho do treinamento, de falar, de convencimento, o poder da fala mesmo, né? Mas a gente pode dizer que ali, entre os seus pontos fortes, quando você mudou do lado do balcão, foi porque você conseguia muito bem conectar as histórias. Sim. Você não via o produto que você estava ali fazendo assessoria. Esse você sempre foi, viveu a história. Esse foi sempre o grande diferencial. Quando eu vejo
Olha, eu tenho que vender esta caneca aqui, essa é a minha pauta, esse produto. Eu sempre vou tentar olhar de uma outra maneira. Quem é que produz essa caneca? Qual foi a ideia de criar essa caneca? Quem é que está por trás dessa caneca? Então, assim, quantos funcionários? Então, assim, eu tento sempre trazer a história, porque o que que o jornalista quer? Ele quer história. Sim. Ele não quer nada mais além disso, ele quer uma boa história, um bom personagem. Então, quando eu vendia, né, a tal da pauta, essa caneca não era só essa caneca, ela era uma história. Uau! Então, foi isso. Eu acho que, inclusive, foi o que eu consegui ter sucesso na carreira, foi a forma como eu entrei na assessoria e consegui pegar produtos engessados, porque realmente as assessorias lá de trás era tudo muito engessado, não se tinha. Era aquele release by the book, né? É, exatamente. Então, assim, eu fui começar a mostrar. Eu me lembro perfeitamente, uma das primeiras contas que eu tive foi o shopping Iguatemi. E é aquela coisa de Uhum. shopping, Papai Noel, presente, papá. E aí, um pouco antes, quando eu fui ter uma reunião de briefing, eles vieram falar que eles iam montar a decoração da frente do shopping. E era uma operação de guerra. Então tinha guindastes, bombeiros, eles fechavam a Avenida Faria Lima. Falei, cara, isso é muito legal. Quantas, assim, centenas de pessoas envolvidas. Então eu me lembro, a gente fez um ao vivo, Olha. sabe? Na época, lembra do Canal 21? Aham, Que lembro. Eu era? comecei no canal 21. Olha! Então, tinha o canal. A gente fez um ao vivo com a Band e o Canal 21, eram juntas, Aham, né? Eu me era. lembro. Então, quer dizer, ninguém nunca teve essa ideia, porque eu consegui olhar aquilo que não era só um guindaste, não era só um Papai Noel gigante. Ah, na história. Era uma história, um monte de gente. Os funcionários que trabalhavam traziam os filhos para ver a montagem. Então você tinha um enredo, você tinha o tal do storytelling Pois é, hoje, que né? hoje tão falado, né? Lá naquele tempo. Então, assim, eu conseguia transformar as pautas em coisas humanizadas, sabe? Eu sempre trouxe quem é o personagem. Então, isso foi uma diferença ali. Eu acho que eu consegui fazer muito bem isso. Agora, a gente pode dizer o seguinte: a assessoria de imprensa, ela tem que trabalhar, tanto para o jornalista, né, nessa questão, porque ela precisa ali ter essa parceria que você consegue muito bem nessas É. relações, nessas conexões, mas olhando para o lado do cliente. É um misto, né? É. Você tem que E balancear. aí haja jogo de cintura. É, porque o cliente, ele olha aquela matéria. Outro dia eu teve um exemplo, mas vou até citar aqui que eu achei muito. Você tem que ir treinando o cliente. O cliente chega e pede para você. Eu tenho um cliente que ele brincou. Eu não sei se ele brincou ou se ele falou sério, ainda não consegui definir direito. Que ele viu a história da Ana Hickman Uhum. e teve uma notícia que ela não tem plano de saúde, né? Hã. Aí ele disse assim: eu atendo ela de graça em troca de propaganda. Eu ri, eu pus kkkk na conversa. Ele disse assim: estou falando sério. Eu falei: não é assim, não funciona desse jeito, não é isso. Até porque isso é uma notícia completamente descabida. É, Não, intensificando, que, é, né, enfim, potencializando aquela tragédia toda que que já ela tá atinge vivendo, ela. né. E eu falei: não é assim que funciona. Você tem que ser filtro também. Com certeza, com certeza. Então, assim, então caem coisas, assim, por que que fulano tá na matéria e eu não tô? Você viu quem é o fulano que tá na matéria? O fulano tá há 30 anos no mercado, operou o Tancredo Neves, sei lá o quê. Então, quer dizer, você tem que trazer o cliente para ele entender que a assessoria de imprensa, primeiro que eu digo muito, é um trabalho de formiga. Uhum. E assim, é gratativo, é constante, mas é aquele trabalho demorado. É uma construção. É Como exato, tudo na vida, acho como que qualquer tudo. carreira é uma construção. Mas É. eu acho que a gente está vivendo um momento do imediatismo, né, Ah, Silvia? A sim. rede social trouxe isso e essa necessidade de estar e de É. ser, e de pertencer. Eu tenho assim, vem alguns clientes que chegam para gente, eles querem exatamente isso. Eu preciso do selo de verificação. E para o selo de verificação, eu preciso estar na Forbes Under 30, eu tenho que estar na capa eu tenho que ter matéria na Exame, eu tenho que estar na Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Hã?
E o que que você faz para tudo isso? Então, sabe, vamos contar a tua história. Mas a tua história é parecida com várias outras Uhum. pessoas. Então, eu brinco quando eu falo muito com o cliente, eu falo assim: a gente está numa ali, sabe aquele páreo do jockey, da corrida de cavalo? Então, nós estamos ali. Tem 50 assessorias de imprensa com a mesma história. Foi dada a largada. Quem é que vai chegar primeiro? É o cavalo mais potente, é o cavalo mais forte. Então, o que que é? É a melhor pauta, é o melhor personagem, é a melhor história. É isso. Mas Sim. tem os 49 junto comigo. E ainda tem o factual junto com E você. aí, quando eu chego e falo, consegui a pauta, pô, vai e acontece, o Faustão tem que Fazer um transplante. transplante, a Manuela briga com a mãe. Então, quer dizer, Aí os cavalinhos voltam tudo tudo pro para trás e final. a gente volta tudo para a posição de largada. E é isso. Então, quer dizer, é uma construção. E mesmo você fazendo essa construção, tem muita gente brigando por esse espaço. Sim. Então, quer dizer, é demorado, então tem que saber entender. É um investimento, a gente entende que é um investimento alto, não é um investimento barato, mas você ganha visibilidade e credibilidade. Eu falo isso, principalmente essa questão da credibilidade. Sim. Ser visto hoje todo mundo pode ser, né? É, Basta o quanto você quer desembolsar aí para ser visto. exato. Agora, a credibilidade é algo que você tem que construir também junto com a sua autoridade. Sim, então assim, e isso é demorado, isso não Sim. acontece. Você tem um ou dois que despontam, que explodem, mas você conta nos dedos. Não é desse jeito. A grande maioria, a massa, demora. Porque fazer esse convencimento, a jornada do herói, né? Que a É. gente fala, é a jornada do herói. Comecei, nasci pobre, passei E nem fome. todo mundo tem uma jornada Não, triste, né, nem todo. Silvia? Não, mas o jornalista gosta dessa tristeza, né? Ai, o que que aconteceu, como sofreu e tal. E aí ele hoje é um sucesso, mas junto dele, dezenas de milhares de pessoas têm a mesma história. Então, como que você mostra essa história de um jeito diferente, né? Como que você constrói? Não, e é o que eu digo, você não pode inventar, né? Não. Então, com a realidade do teu cliente, você tem que chegar ali e convencer o jornalista. É um trabalho difícil, viu? Não é fácil, não. Parece muito fácil, mas não é, não. E são várias frentes, porque no seu caso, tem a questão que é a relação com o cliente, a relação com o jornalista e a relação com o seu time, porque você tem que ter uma equipe alinhada. Sim, e eu particularmente tenho uma característica na máxima. Eu só trabalho com mulheres. Por quê? Porque uma vez nós contratamos um menino, ele chegou 10 horas, quando deu meio-dia, ele pediu para eu almoçar, nunca mais ele apareceu. Também não aguentou, né? São muitas mulheres, competentíssimas, mas muitas mulheres. Falou, meu Deus do céu, eu nunca mais trabalho aqui. Então, coincidentemente, eu só trabalho com mulheres, mas não tem problema nenhum, trabalhar com homem, tá tudo muito legal. Mas não deu certo, mas enfim. E o que que acontece? Então, assim, eu tenho uma equipe muito potente, realmente todas jornalistas, isso é obrigatório, lá tem que ter formação jornalística e tal, mas é bem isso. É um planejamento. Esse planejamento muda a cada segundo, porque eu tenho uma característica de usar muito factual para gerar notícia. Uhum. Então, assim, é aquela movimentação constante diária com o cliente. Mas realmente são várias pontas. É o cliente, é aquela linha de aprovação, dependendo do nível de cliente que você tem, né? O tamanho da empresa passa para o financeiro, para o diretor financeiro, Sim. para o diretor administrativo, para o RH. Aprova aqui, aprova ali. E vai, e vem, e volta. Você mandou um texto, volta outro, volta uma colcha de retalhos. Aí você tem que reorganizar aquilo, aí volta tudo de novo. Quer dizer, é complicado, é complicado. Mas você Então, se diverte. eu amo, adoro. Nem- Minha energia é essa. Eu gosto muito. Agora, vamos falar de crise, porque Ah, contar a história você gosta, falar do factual você gosta, mas uma crisezinha também você gosta de administrar, a né? crise é o que me move. Quando toca o telefone 10h15 da noite, eu fico numa alegria, eu falo, é um pepino, vamos lá. Isso é o sangue do jornalista. Eu Esse acho é o que assim, você meu. saiu da redação, mas a redação não sai de você, É né? o que me movia, né? Eu trabalhei muito tempo mais em redação em área de variedades. Eu pouco trabalhei no factual. Mas o final da carreira na redação eu fiquei em política.
E eu era setorista. Nossa, era e assim, a política à noite, né? Quase chegando no Jornal Nacional, que começa muito BO, É. né? Então aquilo me movia. Então a assessoria à crise é o que eu gosto de fazer. É onde eu acho que ali eu resolvo. Eu tenho um olhar interessante, E a eu calma, né, Silvia? Porque eu acho é, que é quando tá todo mundo acelerado que e você você precisa ponderar é, as situações e ter é, essa visão além do alcance, é o que eu digo, porque você tem que dar 2 passos para trás e conseguir ver o todo. Uhum, Mas só que esses 2 passos para trás, ver o todo e o que você vai tomar de solução, né, de resolução, de ação, hoje em dia não pode demorar 2 minutos, não, né? porque a repercussão é muito rápida, né? Muito rápida. Então, assim, antes a gente até tinha tempo, de repente, de sair da tua casa e chegar até o lugar da crise, Uhum. você ainda podia elaborar uma estratégia nesse caminho. Hoje não. Hoje você tem que dar os 2 passos, olha, está acontecendo isso aqui, 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 resolvi, vamos pra ação. Então é muito rápido, né? Então, e você tem que ter muita certeza do que você está fazendo. Porque a gente que trabalha com grandes empresas, você tem empresas de capital aberto, você tem empresas que têm muitos sócios. Então, quer dizer, você tem nuances ali que se você der uma errada, você dança. Uma É, fala mal uma colocada. fala mal colocada. E aí, no meio disso tudo, você tem todos os CEOs, os gerentes, cada um na sua. E todo mundo é gente, todo mundo é humano, né? E todo Uhum. mundo erra, Sim. inclusive a gente, né? Então, quer dizer, é administrar tudo isso. E o que eu acho, assim, é a questão também dos ânimos, porque dali é um momento que a razão tem que prevalecer, É. mas a emoção tá à flor da É, pele. tá, tá. Mas assim, eu tenho vários players e assim, principalmente os que acontecem, as grandes crises, tenho realmente gerentes de marketing fantásticos, que eles falam, opa, tá na tua mão. E é essa relação de confiança, né? É. E são imediatos na aceitação do que foi proposto e concordam e seguem em frente e tudo caminha muito bem. Mas é uma questão de confiança. Assessoria de empresa tem que ter, o santo tem que bater, né? Tem. O cara tem que confiar em você, senão a coisa não vai para frente. Acho que qualquer relação, né, É, Silvia? qualquer, Porque mas é. faz muita diferença, porque se gerou ali conexão, o trabalho flui e essa questão Sim, de sim, confiança sim. mesmo de que o que você vai fazer vai ser o melhor para a empresa dele. Você está ali trabalhando pelaquela imagem. Exatamente. Pode ser de uma pessoa, como pode ser de uma empresa, É, uma marca. mas a confiança do que você está entregando e do que você está propondo tem que ser total. A internet, nessa velocidade que a gente está vivendo, facilitou o trabalho ou dificultou muito? Tem 2 caminhos ali, acho que aqui aí é uma conversa com muitas caixinhas para Hã. serem abertas. Eu acho que, assim, a internet é maravilhosa, é incrível, uau, abriu o mundo pra gente, a gente tem uma outra realidade de vida. Porém, junto dessa internet, você cria um novo nicho, que são os jornalistas, né, porque eu Uhum. considero, né, esses portais de notícias, eu considero como veículos de comunicação, eu não Eles estão, né, replicando eles notícia. replicam, só que em geral não são pessoas que têm formação jornalística, então é um outro perfil que você teve que aprender a conversar com eles. Isso é bem complicado. É, porque assim, aquela comunicação é uma comunicação mais truncada, eles estão ali realmente em busca de likes, de visibilidade, por mais que digam que estão, que somos sérios, escorregam muito, porque é o sensacionalismo, então é muito difícil. Ali, nisso é muito complicado. Ao mesmo tempo, você tem gente muito boa e muito séria, que presta serviço, que é muito boa e que é aberta ao diálogo. Uhum. Então, quer dizer, e esses portais também, esses veículos de redes sociais, é o que eu digo, todo mundo está aí no mercado para viver e tem que pagar suas contas. Sim. Então, às vezes a forma é complexa, enfim, é complicado, mas a gente administra bem. Eu Mas acho que também abre outras frentes, né, sim, Silvia? Eu acho que tem essa questão desses portais que replicam, e daí você tem que estar sempre antenado, é, porque a notícia pode ganhar uma proporção numa velocidade e de uma maneira errada. sim, Então tem esse cuidado, mas também abre outras frentes para que as pessoas se posicionem. Então pode ser desde um podcast, pode ser um canal no YouTube,
hoje em dia você tem mais possibilidades de trabalhar os seus clientes. Sim, não, e eu gosto de trabalhar com todos eles. A partir do momento que você estabelece uma relação, de respeito, de um ouvir o outro, a coisa flui maravilhosamente. Aí dá super certo. O problema é quando você não consegue esse elo de comunicação, porque E eles demoram um pouco para entender esse nosso lado. a dinâmica. É, porque a gente tem uma dinâmica. Eu nem sempre tenho autonomia, autoridade para falar o que eu Uhum. quero. Sim. Eu não posso, por quê? Porque eu tenho uma empresa ali que eu tenho que cuidar da imagem dela. Então, às vezes, essa ponte, esse tempo para eu conseguir essa comunicação, tem muito ruído. Mas assim, eu acho que pela experiência que eu tenho de mercado, pela minha equipe, por tudo, hoje assim, aonde eu tenho atuado e onde eu preciso atuar com esses veículos, tem sido muito muito positivo. Agora, falando em ruídos de comunicação, a gente gosta de ruído. Eu, principalmente, falo que ruído É, é o que eu mais vejo no dia a dia sim, entre as pessoas e principalmente nas empresas. Tem até pesquisa que aponta que 90% dos problemas das empresas são os ruídos. são os ruídos de comunicação. O Sim, exato. que acontece? As pessoas hoje, elas não ouvem, elas não sabem se comunicar, ou essa velocidade fez com que as pessoas desaprendessem o ouvir e o falar? Eu acho que assim, mais uma vez, muitas caixinhas. Eu acho que assim, primeiro, a gente não fala mais com as pessoas, a gente só fala pelo WhatsApp. Uhum. E aí você lê o WhatsApp correndo, comendo, dirigindo, você nunca para e lê. Olha, vou ler com calma. Então você come palavras, você interpreta aquilo do jeito que você quer. Na sua emoção do momento, Tá né? brava no vou comer esse aqui, o que que ele tá achando que ele tá falando? Então, assim, não existe. A coisa mais engraçada, você não consegue falar com ninguém mais. Ninguém te atende. Acabou, né? Parece que as pessoas Não, você têm tem que medo. pedir, né? Posso te ligar? Posso te ligar? Como assim, né? Mas é isso. Posso? Você pode falar agora? Aham. Tudo bem, até é respeitoso, tudo, mas é um. Opa, alô, a gente viveu no Uhum. telefone, né? Mas enfim, tem isso. As pessoas não escutam, né? Os áudios no vezes dois. Então, quer dizer, tudo é muito rápido, né? Essa velocidade fez a gente não ter paciência de escutar as pessoas, de não ter compreensão. É bem complicado, Aí né? vira crise. Aí é a crise, né? Aí Porque vira você crise. falou aquela palavra, mas eu disse na. Nossa, aí vira uma E confusão. isso aqui, a gente pode dizer que é o grande inimigo? Isso aí é Um o. flagrante, Acabou. acabou. É, Então, essa celular. atenção e É. esse olhar. Mas você acha que hoje em dia todo mundo já tem essa percepção? Não, muita gente não, muita gente não. Eu não consigo entender como é que uma pessoa consegue ver um problema e ligar uma câmera e gravar. Mas fazem. A gente já Fazem viu. muito, e a gente vive isso, a gente sabe que fazem. Eu não consigo entender que tempo é esse, que necessidade é essa. Eu tenho imagens de crises de clientes que eu falo, meu Deus, como uma pessoa pode ter gravado isso? É muito triste. Assim, o ser humano com o celular na mão, ele é um monstrão, É, né? eu É falo, uma é uma arma. arma, É uma né? É uma arma. arma. Tá aqui, o que que você está fazendo? Então, quer dizer, não tem diálogo, né? Não tem conversa. Eu tô ligando isso na tua cara e você fica acuado, né? Principalmente eu que venho de uma outra geração, para mim isso é uma invasão, é complicado. É, a questão do respeito Não realmente que existe. já extrapolou. Acabou. E antes, eu até brinco, assim, eu que trabalhei como repórter antes, eu entrava com a câmera, aquela câmera era enorme, então você ia num lugar público, as pessoas, o segurança ali já te barrava. Sim. Hoje em dia você não tem mais essa. É. Qualquer pessoa com o celular na mão pode produzir um flagrante. O tempo todo você está vigiado, né? Sim, Então você vive no Big Brother, beleza, vamos viver assim. Então agora hoje, tudo que você vai fazer. É engraçado, deixa eu estar numa fila para entrar numa festa. Tinha ali o corredor, sabe, para entrar, aham. juntou muita gente. E a pessoa que estava comigo começou a falar. ah, Realmente estava bem entusiasmada falando. Teve uma hora que eu falei assim, meu, ela tá falando tanto, eu dei uma olhada para trás, assim, eu.
oi, tudo, assim, sabe, eu cumprimentei a pessoa atrás, que eu não sabia quem era, e a da frente, para ver se essa pessoa se ligava que, meu, você tá falando muito, E olha o calma. que você E fala, olha, né? mas assim, eu não disse isso a ela, mas eu fiz de uma maneira, oi, tudo bem? Oi, porque eu falei assim, ela estava numa fila, qualquer um podia estar ali gravando, e ela estava falando coisas, uau, calma, né? Então, assim, hoje quando você senta num restaurante, você tem que dar uma olhada para E ver. cuidado. E o nome de quem você fala. Então é muito chato, né? Ah, eu ponho pseudônimo. Eu não falo mais É, nome de ninguém. não é Não isso, é? Fabi. Agora a gente não pode falar nada. E assim, às vezes você tá lendo um grupo de amigas, engraçado. Vamos falar, principalmente a gente que é jornalista. Pois A é. gente tem conexões em Não, você comum. fala, conta histórias, daí você fala, Coisa... mas eu não. Fulano é o batizado de não sei o quê. Não, você já chega, ó, gente, ó, fulano vai ser X, Y, né? Você não pode falar. Você não pode. Não Você não sei. pode. Porque você não sabe quem tá do teu lado e todo mundo. Meu, eu vou gravar, porque Não, é é assustador. assustador. Eu tenho medo. Silvia, eu sempre falo que tudo comunica, né? Não é só o que a gente fala é isso aqui. É. Vamos lá, uma aula agora para quem tá assistindo. A Silvia, quando você chega, você já impõe um respeito. É. Você sabe disso. Tanto é que É. tem reunião que as pessoas falam, Silvia, você vai lá e fala. É. E isso é fundamental, porque é também o poder da presença. Assim, eu já sou uma mulher que eu não ocupo espaço só de existir, eu já brinco, mas eu já ocupo, agora ainda tô mais magra, ainda Não, você tá muito linda. E ela faz lives agora de lifestyle. agora eu emagreci 25 quilos, então eu tô numa outra pegada, então assim, mas de forma geral, já entro meio que ocupando espaço. Porque eu tenho essa característica. A minha voz é muito potente, né? Então, vozão, né? Então, assim, eu tenho uma voz alta, eu tenho uma voz. Eu sou grande, eu não sou pequena. Mas, assim, eu sempre me impus muito. Eu acho que é importante. A gente, mulher, sempre, sabe? A gente tá ali numa disputa. Eu tenho uma história engraçada, triste ou não sei, enfim. Eu me senti muito mal depois. Eu tive numa reunião num shopping dessa turma ali do Brás, e era uma sala boa, assim, mas a hora que eu cheguei, tinham acho que uns 30 homens. E eles me puseram numa mesa sentada e a cadeira era baixa, então eu fiquei abaixo deles. E eu era a única na sala e todos aqueles homens me olhando. E eu falei, nossa, eles vão me engolir. Eu fiquei realmente Acuada, né? acuada. Aí eu falei, eu não tenho outra alternativa. Aí eles, bom, vamos começar, vamos começar. Aí eu empurrei a cadeira e levantei. E aí eles ficaram baixos. E aí eu comecei a falar com. Aí eles, opa. Então, assim. Mas a hora que eu saí daquela reunião, eu estava exausta, exausta. Então não precisava daquilo. Porque é tudo de igual para igual, mas é tão difícil É essa tão igualdade, né? difícil, mas eu me senti assim, eu saí da reunião. Peguei a conta, foi ótimo, tá? Mas eu saí, eu encostei no elevador, cara, não tinha energia, sabe? Eu falei, pra que isso? Por quê? Sabe, que desigualdade é essa? A gente tá aqui todo mundo, vamos embora, vamos crescer. Então é complicado. Então, assim, muitas situações da minha vida me fizeram ter essa imposição. Sabe, eu sei o que eu estou falando, não é que o que você fala, tanto que a gente faz parceria juntas, aí a gente faz um briefing 5 minutos Aham. antes, é bate-bola, por quê? Porque a gente pensa junto, a gente respeita uma ideia da outra e uma posição da outra e flui muito bem. E a gente faz pequenos ajustes quando entram outras pessoas até no nosso trabalho, mas sempre flui muito bem. Agora, sim, então você sabe o que você está fazendo, você tem convivência, a gente está muito tempo no mercado, a gente já errou, perdeu. A gente é jovem. Jovem. Mas não, eu tenho 37 anos de carreira, quer dizer, eu já vi muita coisa acontecer. Então, assim, quando chega alguém com uma ideia mirabolante, eu meio que, puxa, é bacana, mas vai acontecer isso, porque você já viveu meio que aquilo, sabe? Não que aquilo seja uma regra, não. Mas, assim, e aí a nossa experiência dá essa segurança também. E é uma coisa que eu tento passar muito para as minhas meninas lá da Máxima. Eu falo assim, gente, vocês têm autonomia,
vão lá, Você tem que falem, empoderar, tem né? que empoderar. Eu Tem que faço empoderar. muito E eu acho que isso. o líder faz isso, ele Sim. empodera, ele não pode achar que não, só ele, só a Imagina, presença dele. não. Tanto que É, cada vez mais eu falo, assumam vocês. Eu não sou aquele tipo de dona de assessoria que não, o atendimento não fala direto com o cliente. Muito pelo contrário. Elas têm autonomia total. Vai lá, discute, conversa. Tá insegura? Vem cá que eu dou a mão para você. sim. Às Vamos. vezes até porque você vai pegar clientes que são. É, Ah, cadê a Silvia? é Eu acho que elas exato. já ouviram muitas Muito. vezes, Ah, eles né? querem. Ai, quando você tá na reunião, a reunião é outra. É. Mas assim, eu falo, mas vai aprendendo. Uhum. Então, assim, eu vou fazer sempre. Então, eu coloco todo mundo E junto. entender o perfil, né, É. Silvia? Porque cada cliente tem uma necessidade. Ah, E aí, essa coisa do acolher, eles querem o colo. Exato, querem bater papo, quer conversar, tudo. Então, eu entro em reunião de 1 hora, 40 minutos, eu fico falando de coisas, e 5 era o e-mail, né, que resolveria, mas tudo bem, quer bater papo, é isso daí. Você falou que as pessoas querem, né? Tá na Forbes, querem É. a Exame, e que esse processo é uma construção. Mas você já teve situações que o cliente chega e você fala assim: olha, a gente tem que pegar a sua história, mas reposicionar você? Várias vezes, várias vezes. Eh, de uma maneira assim, às vezes a forma como ele conta a história, ela é completamente equivocada. Eu tenho clientes que entram e digo: "Olha, eu quero contar minha história daqui para frente". Eu falo: "Mas daqui para frente, Não aconteceu nada. que é daqui para trás? Ou daqui para trás não me interessa, vamos daqui para frente. Que jeito que você está contando essa história? Como é que você". Eu posso contar aqui uma história maravilhosa, que é a da Cleusa, dona da Uhum. Sodier. Quando eu peguei a Cleusa, faz 11 anos que eu faço assessoria de imprensa para ela. A antiga assessoria dela só falava do negócio. Só do negócio, só o tamanho da franquia, os bolos que vendiam. O dia que eu conheci a Cleusa, eu falei: "Cleusa, para vender esse bolo aqui, o que que aconteceu antes? Sim. Porque o bolo não fez, oi, a fada do bolo. Como é que foi? Que história é essa?". A hora que ela começou a me contar a história dela, é o maior reposicionamento que eu tenho. Ela veio, uma mulher que foi boia fria, A história dela é incrível, foi né? primeiro foi empregada doméstica, veio morar sozinha em São Paulo, foi empregada doméstica, depois voltou, ganhou a batedeira da chefe que se machucou. Uma mulher veio, hoje ela tem 370 lojas, maior franquia de. Mas esse foi um reposicionamento. Se contava uma história que não contava dela. E ela é o negócio. Então, Ela é sabe, essência, né? aquele bolo só existe por causa dela. Então é muito legal, é muito legal. Outra que a gente tem aí uma virada de chave é a Natália Beauty. Uhum. Ela também fala de sobrancelha, cadê a história dessa guria? Por que que ela cobra 8.000 reais Pra para fazer fazer uma uma sobrancelha. sobrancelha? Qual é essa jornada dela? Então, isso maravilhoso. Então, também um reposicionamento. E a Natália vem nessa questão muito do digital. Ela é. E de saber aproveitar. Ela é um fenômeno, essa menina, ela é uma loucura. Porque, assim, primeiro, quem cuida dela não sou nem eu, quem cuida dela é a Mari, a minha sócia, que é focadíssima na Natália. Então, a estratégia da Natália foi: vamos contar. Ninguém sabia. A gente já pegou ela tinha acho que 1 milhão e pouco de Uhum. seguidores. Hoje ela tem 11 milhões. Uau. Nós estamos com ela há 5 anos. Então, isso acontece muito. Eu quero o resultado da Natália. Mas qual foi a construção Uns da 5 Natália, anos né? trabalhando com Natália e continuamos com a Natália. Uhum. Então a Natália, qual que é a tua história? Como que começa? O que fomos contando, contando. Hoje a Natália é colunista da revista Exame e colunista da Folha de São Paulo. São conquistas que a Mari, com todo louvor, tenho que dizer aqui que tem uma sócia maravilhosa, que Não, e o equilíbrio em pessoa, né? abraça a árvore. Eu corto a árvore, ela abraça. Mentira. Mas a gente ama você. É. Mas a Mari foi junto, a gente teve essa estratégia e hoje ela é uma potência, mas muita gente chega ali, poxa, quero ser a Natália. Não é assim, não é desse jeito. Ela sai na Forbes direto, Cláudia, ela sai em tudo quanto é lugar.
Mas ela tem primeiro, ela faz uma rede social que só ela sabe fazer, né. Aham. Porque ela que tá ali, você vê que é ela que tá no comando. É a essência dela, é por isso que conecta tanto. Então, e aí ela sabe aproveitar do limão, ela faz a maior limonada do mundo. Então, por exemplo, ela sai numa matéria, a forma como ela comunica isso para as leitoras, para a turma dela, os internautas dela, é perfeita. A menina é um fenômeno, eu sou apaixonada por E o ela bom também. que a gente aprende também, né, Ah, Silvia, porque eu acho que é claro! isso, assim, é buscar nessas referências, poder ter Sim. essa troca. Então, mas é o que eu te digo, mas aí é uma na mão ali que você conta, né? É. Não são todos que têm essa potência. Porque você quer ter o resultado dela, mas você não quer fazer o que ela faz. Ela não dorme, eu penso, né? Ela dorme 2 horas por dia, mas é o que move ela. É a energia dela. Ela é uma mulher potente. Então, para onde ela vai, a gente conseguiu levar a história dela. Uhum. Mas ela tá o tempo todo conectada. Eu E vejo se que você pensar a história em si, porque por isso que eu falo, a história transforma o produto. sim. E o dela foi, e o posicionamento. Não, Porque chegar uma sobrancelha de 8.000, até mais, né? Com exclusividade com ela. Então, assim, eu acho que é isso que as pessoas têm que olhar. Quando a gente fala tudo comunica, porque ela soube se posicionar, ela soube fazer realmente do limão a limonada, mas usando as estratégias certas Sim. e fazendo parceria com as pessoas certas. Ela sabe que ali, na rede social, ela ia bem, mas ela podia ir além. Sim. É esse olhar do ir além, né, Silvia? Eu posso estar muito bem ali no digital, mas o digital é um nicho. E assim, o digital, ele ainda é uma caixinha de surpresas, Sim. né? Hoje outro dia eu estava ouvindo uma outra menina falando que assim, que esses influenciadores de milhões vão ter uma queda porque os nanos ou os muito específicos, né? Então aquela menina que só fala de beleza, aquele que só fala, é o que tende a crescer, né? Então quer dizer, Quanto mais nichado, né? essa modulação das redes sociais, ela vai acontecer o tempo todo. Então, você ter essa parte da assessoria de imprensa, dessa mídia espontânea, dessa visibilidade, com muita credibilidade, isso vai fazer muita diferença para você. Com certeza. Então, quer dizer, é o modular. E a Natália soube, a Cleusa Idem e tantos outros clientes nossos. E Ana Maria, né? E Ana Maria. Ana claro. Maria, ela é a rainha. Essa é. Ela é o seu maior case de sucesso? Ela é eu acho que assim, é muito tempo com a Ana e é uma vida de transformação. São 24 anos, tá indo para 25 anos ao lado da Ana Maria. Uma bodas de prata. Bodas, exato. Quer dizer, é um case de transformação junto com muita gente legal junto. Porque assim, eu comecei a trabalhar, atender a Ana Maria na Rede Globo, né? Então, quer dizer, junto com a assessoria, com os diretores e com ela, que é uma mulher inteligentíssima, né? Então a gente soube trilhar coisas muito legais para ela e ela é muito potente mesmo. Mas você vê, a Ana foi virar um sucesso em rede social não lá no começo, né? É outra. E é uma outra comunicação. Eu acho que não tem para ninguém, né? Ana Maria, maior E criadora de meme do país. Mas é maravilhosa. autenticidade, né, sim, Silvia? ela é fora de A autenticidade, que é uma forma de comunicação que ninguém te tira. Se você consegue ser autêntico, passar a verdade, porque ali você olha para ela, aquele dela com o Supla, não tem para ninguém. E ali você vê, e do limão uma limonada, fizemos uma propaganda em cima daquilo. Pô, ela é fora de série, ela E é entrar também, porque é isso, ela poderia, porque ela já estava num patamar que, vão falar de mim, mas eu vou fazer disso melhor do que vão falar de mim. a estratégia dela é perfeita, assim. E não assim, eu falei estratégia, mas nem existe estratégia. É a forma como ela conduz a vida dela, ela é muito transparente. Forma como ela fala com as pessoas, ela usa o veículo de comunicação dela para falar o que ela tem que falar. Então isso é muito bom, não tem ruído. E aí o que a gente até indo para o final aqui, mas eu acho que é sempre importante deixar essa mensagem. Uma mulher que se reinventou depois dos 40, Sim. né? Então é possível. Claro que é. E eu acho que é pegar as ferramentas certas e trabalhar na sua essência ali. O que você tem de melhor? O que você faz de melhor? Eu acho que as pessoas hoje vivem muito a vida do outro e não olham para o poder que cada uma tem.
Não, e a Ana se conecta com pessoas muito potentes, né. Então, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com ela lá, ela sempre confiou muito em mim, ela sabia os caminhos que a gente tinha que seguir. Então é legal isso, né. E um E não eu da Silvia é um não, né, ela ó, porque é isso que eu tô falando pra vocês. Um não é um não. Não, Ana. Ah, não. Mas assim, é uma mulher que também me ensinou muito, muito, muito. Eu digo, eu comecei a trabalhar com ela, eu já era muito potente, mas depois dela, assim, com ela nesse caminho, aí a minha potência foi porque ela é muito exigente. Então eu falo, meu, a gente tem E as que coisas com ela acontecem numa velocidade absurda, que absurda. você tem que estar sempre ali Ó, antenada, né. então assim, eu falo, ali é uma escola, ali também é uma escola, para mim e para ela, mas é uma escola. Já tiveram muitos desafios, são 37 brincando 37 anos. dessa Não, entendeu? Eu comecei a trabalhar com 17 essa anos na brincadeira Editora de Abril. comunicação, né, essa É, brincadeira aí já tem é, esse tem história. tem algum desafio ainda que você fale assim: "Ah, isso ainda eu não me arrisquei"? Tem assim, eu tenho dois caminhos que eu não mexo, que é a política e música. Hum, São caminhos que não mexo, sou sempre provocada para atender, mas não tô ano querendo. eleitoral agora, É, né. mas não tô querendo essa sabe, o treinar não é muito a minha praia. Agora eu tô querendo fazer uma coisa que é completamente diferente, mas entrando na área de comunicação e de rede social, eu vim nessa jornada nova, né, dessa minha vida desde janeiro, emagreci e tal. E o que eu sou solicitada para as pessoas, porque eu tive um processo de emagrecimento que ninguém teve, né, assim, Uhum. ninguém teve, imagina, mas que me conhecem, né, Que você não teve até que então, eu, né. com 56 anos, eu a vida inteira tentei emagrecer, e aí deu um clique e fiz. Então, várias pessoas têm falado para eu dividir essa história. Então, esse é um possível desafio para o ano que vem, eu conseguir. Mas aí não tem a ver com assessoria, é uma coisa pessoal. E aí eu quero entender quem serei eu nessa rede social. Mas também não tenho certeza, mas pode ser que eu faça isso, pode ser. Ah, não, vamos fazer. É Não, difícil, não, né, não. eu não sei ainda como fazer isso, que nem você é muito atuante na rede social, Sou. eu não sou. Ah, mas é questão de é hábito. Então, aí Vamos fazer uma mentoria de Strava e Grava. Vamos vender o produto, né. exatamente, então eu preciso entender como eu faria isso para não ser chato, para não ser presunçosa. Mas você sabe por quê? Eu acho que o mais Não interessante sei, é o caminho aí. é não é porque é muito bom quando você quer fazer algo e as pessoas se conectam com você, mas é muito melhor quando as pessoas querem saber de você, Então, e eu entendeu? sou o tempo todo, tem muita Não, gente eu assisti a live que você fez, com a sua coach, né, ela é pilar. muito chique, ela tem uma Ah, coach de emagrecimento. é. E assim, a jornada, a forma como você coloca dessa descoberta, que é dor de muita gente. Então, e E foi minha, 56 anos, porque eu comecei a fazer tomar remédio para emagrecer com 12 anos. E de 12 até 56 eu tomei tudo que você possa imaginar legal e fez ilegal. cirurgia, né, fez Pus balão. procedimento. Então, quer dizer, muita coisa aconteceu. E um livro virou minha vida. Mas, e aí todo mundo quer saber. Eu acho que eu mais vendo livro para Ana Cláudia Quintana do que ela. Então, assim, esse pode ser um desafio, mas realmente eu estou estudando. Então, quem estiver assistindo aqui, o Falas que Conectam, mande mensagem: "Silvia, eu quero", que ela já tá destravada e aí o Vamos negócio vai ver, fluir. vamos ver. Vamos Vamos ver. ver, você me ajuda. Não, Fechou. faço nossa, vamos fazer que Bora nem lá. música. Sil, adorei ter você aqui. Você Obrigada. sabe que você é meu amor à primeira Você vista, em também. todas as vistas. Eu aprendo muito com você. Eu queria E eu com muito ter você aqui para esse bate-papo Você é uma despretensioso. jornalista, uma amiga, uma pessoa extremamente potente. Falar aqui para todo mundo, a gente faz parceria, né, de media training, que é um trabalho difícil, porque você tem que colocar as pessoas num lugar ali de desafio e tal. E ter do lado a Fabi me dá muita segurança também, por mais que eu tenha muita segurança, mas assim, eu fico muito feliz da gente conseguir fazer esse trabalho já há muito tempo.
e uma segurar na mão da outra e a gente ter resultados sempre muito bacanas. Então, muito obrigada também. Muito obrigada pelo convite. Adorei ter você. Ó, você vai levar um presente do Falas que Conectam pra você. Oba! Pra você lembrar de mim sempre, como é eu- que ela precisasse, porque eu faço ela lembrar também quando ela esquece. Olha, vamos ver. Você lembra, né? Eu falo, Porque, Silvia, olha, são muitos presentes. muitos presentes, porque é Natal, Ai, Ano Novo, gente, deixa eu ver e é um tudo. desafio. Agora Aqui, acabou o presente. Acabou, não, mas é só para não. Uma caneca maravilhosa. Então, se você... Com um mimo Um mimo dentro. Esse daqui eu vou dar para alguém. É. Esse eu não posso, eu tô ainda muito. Olha que chique. Você viu? Você faz suas anotações dos media trainings que a gente vai fazer aí ainda. Nossa, mas que. Obrigada. Mas Adorei. vamos fazer episódio 2. Depois a gente vem, então, contar essa jornada do emagrecimento e esse novo momento da Silvia nas redes sociais. Exatamente. Que eu já tô até aqui anunciando, tá vendo? Calma. Calma. Vamos calma. ver. Bom, quem quer ter uma assessoria incrível e maravilhosa, segue qual o perfil? Máxima SP. E quem quer conhecer mais essa mulher empoderada? Silvia Pácola. Então Tudo tá bom. facinho. Então tá bom. Foi um prazer enorme ter você aqui. Volte sempre. Obrigada por me ensinar e me inspirar, tá bom? Tamo junto. Vamos junto. Obrigada. Esse foi mais um Falas que Conectam. Então compartilha esse conteúdo. Quem tá precisando aí potencializar a comunicação, tá imperdível. Um beijo grande e até a próxima semana.